Então, boa noite aí, boa noite para todo mundo que vai assistir a gente, né? Espero que assistam bastante a gente, essa entrevista aí. Eu sou o Luan Tófano, esse aqui é a primeira entrevista que a gente faz com o Café com Primos, que é o canal aí no YouTube e no Instagram, que eu e o Anderson, meu primo, a gente criou aí, tem um mês. Tá começando, né? Mas já tá começando a dar um burburinho, assim, devagarzinho, o pessoal vai acessando aos poucos, o pessoal vai indicando para um, indicando para o outro, quando gosta, indica para o amigo, quando não gosta, indica para o inimigo, né? E é um canal que a gente discute sobre filosofia, sobre história, sobre psicologia, sobre arte, sobre psicanálise, né? Que é aí as nossas formações, né? Então, assim, a gente sempre. Nosso primeiro vídeo foi um bate-papo, né, sobre a civilização e a barbárie, no tempo, fazendo esse paralelo aí no tempo da pandemia. Depois a gente também tem um programa que é o Desmistificando, que a gente, né, como o próprio nome fala mesmo, a gente desconstrói algumas coisas aí do senso comum, por exemplo, salvar a vida e salvar a economia, né? A gente também tem o Testiculando, né, que tem nada a ver com testículo, a ver com texto. A gente falou aí já sobre a banalidade do mal, né, da Hannah Arendt, a gente escolhe um texto e fala sobre ele. Essa aqui é a nossa primeira entrevista, né, que é o bate-papo com os primos, né, que é a conversa com os primos. Você teve aí a honra de ser o nosso primeiro convidado, nosso primeiro entrevistado aí, né? Não sei como é que é um jornalista, um entrevistador sendo entrevistado. É um pouco complicado, assim, é um pouco estranho, né? Mas é bacana porque a gente vê como que as pessoas se sentem quando nós estamos entrevistando. Enfim, desejo sucesso para vocês aí no canal, no Instagram, que dê tudo certo, que vocês consigam alcançar. E é bacana a gente ver nesse período de pandemia, pelo menos eu tenho tentado fazer isso também, de tentar levar um conteúdo de fato que seja construtivo para as pessoas no momento que a gente está rodeado de tanta fake news, de tanta informação falsa, de tanta mentira. Sim, levar um conteúdo bacana, programático, em que a gente consiga estar debatendo assuntos importantes e interessantes no momento que a gente vive é bem bacana. Fico feliz de ter estreado aqui no canal e espero que o bate-papo seja bom e as pessoas gostem. Sim, com certeza vai ser bem bacana, hein? Então a gente queria começar assim fazendo as nossas. Porque assim, Matheus, a nossa intenção desde quando a gente fez o canal era ao mesmo tempo atingir o público leigo, né, do cidadão comum, e ao mesmo tempo também fazer aí alguma discussão um pouco mais fina, um pouco mais sofisticada com os próprios intelectuais, mas que consiga ainda, mesmo que seja essa discussão mais científica, acadêmica, tentar tornar ela uma linguagem mais acessível para o povo, ao mesmo tempo com embasamento, mas que seja compreensível, né, Dadão? Porque todo mundo tem tempo para estudar. Aí eu queria começar, Matheus, com a gente fazendo, né, uma rápida apresentaçãozinha aí sobre a gente, né? Quem nós somos, para o que viemos. Aí, se você quiser, queria começar com você, para você se apresentar aí para o pessoal. Tá certo, com certeza. Gente, mais uma vez, obrigado pela participação. Eu sou Matheus Brum, tenho 24 anos, sou jornalista, escritor e também dou meus pitacos como ator também. Sou nascido, criado e formado em Juiz de Fora, Minas Gerais. Sou formado na Universidade Federal de Juiz de Fora. Vim para o Espírito Santo me aventurar em terras capixabas em 2018. Trabalhei na TV Gazeta Sul, que é afiliada da Globo aqui no Espírito Santo. E agora, desde julho do ano passado, eu trabalho na TV Vitória, que é afiliada da Record aqui em Vitória. Também sou correspondente do Jornal Estado de São Paulo, aqui no estado, ou seja, sempre tem alguma matéria de repercussão, eles precisam de alguma coisa, eles me acionam, e também uma grande rede de colaboradores que eles têm aqui também. E sou colunista do portal Brasil 247, que é um portal mais progressista, enfim, aí eu consigo
falar um pouco mais sobre política, sobre, né, a conjuntura, sobre ideias também de projetos políticos. E é isso, eu lancei um livro no final do ano passado, que eu conto a história do futebol de Juiz de Fora, entre contos e crônicas, a história do Tupi Fantasma do Mineirão Esporte, campeão do centenário de Juiz de Fora, que está à venda, tá aproveitando fazendo jabá, está à venda nas principais livrarias online. E estamos aí, na luta aí por uma profissão melhor, por um mundo melhor, para que esse pandemônio acabe o mais rápido possível. Tomara aí, né, que esse trem passe logo nessa praga do Egito aí, né, para a gente voltar aí a uma nova normalidade, né, vamos dizer assim. Fala aí, Wanderson, um pouquinho de você aí, para a gente poder começar. Vamos lá para começar para os que a gente poderia aí, abordar com você, Matheus, que não são temas muito fáceis, cara, mas eu acho que a gente começou bem com o jornalismo, você representando o jornalismo, porque, assim, hoje, ao mesmo tempo que a gente observa os jornalistas bem de frente nas discussões, ao mesmo tempo, uma outra parte está meio que fora das discussões, né? Então, a gente começar por você vai ser uma boa. E aí a gente separou alguns temas centrais e a gente vai abordando e vai discutindo. E aí a primeira, que é o seguinte, ó, é a função da mídia e a propagação das fake news. Esse é o primeiro eixo da nossa conversa. E aí é o seguinte, qual que é a importância do jornalista quanto à veracidade dos fatos no combate à propaganda de fake news? E que impactos essas notícias podem causar? Essa é a primeira questão. Já é uma questão bem ampla, né? Então, para a gente tentar dissecar ela, eu acho que a gente tem que entender primeiro o seguinte: o papel do jornalista ele é primordial, porque é através da gente que nós conseguimos juntar, né, como se fosse uma grande colcha de retalhos, a gente consegue juntar tudo para deixar tudo de fácil acesso para todo mundo, ou seja, a nossa função é pegar as partes divergentes, ou seja, quem pensa de uma maneira, quem pensa de outra, quem conta história A, quem conta história B, e colocar tudo de uma maneira que seja simples para as pessoas entenderem em diversas plataformas, seja um portal online, seja um jornal impresso, o rádio, agora tem o podcast, os canais do YouTube, a televisão tradicional, os streamings, enfim, há uma série de mecanismos e de tecnologias também que ajuda a essa divulgação, até também as redes sociais. As fake news, elas são um problema que desde sempre existiu, mas agora se tornou um pouco mais comum, infelizmente, por conta das redes sociais e dessa democratização do acesso à opinião e do acesso à informação, onde todo mundo consegue expressar sua opinião, todo mundo consegue expressar aquilo que pensa, o que não é ruim. O problema é que a gente não tem uma regulamentação que não leve para censura também, para evitar que essas opiniões, que consideravelmente que a gente tenha confirmação de que elas são informações falsas ou opiniões equivocadas, elas acabarem tendo um padrão de acabar viralizando, ou seja, se tornando algo que muitas pessoas acabam consumindo e acreditando que a verdade é mentira, ou o inverso, né? Que a mentira se torna uma verdade. Então, o nosso papel hoje ele é mais do que primordial. Só que combater as fake news não é uma tarefa fácil, porque a velocidade de propagação de uma informação falsa é muito rápida, principalmente porque elas são atreladas às redes sociais. E tem um problema muito grave que é o seguinte: o Twitter, o Instagram, o Facebook são redes que têm mecanismos de combate à fake news. Eles têm a possibilidade de você fazer uma denúncia, eles têm um filtro, apesar de pequeno, mas que está melhorando por conta da Covid-19, por conta da grande quantidade de fake news que foi espalhada no início da pandemia. Então, há um controle um pouco maior em cima dessas redes. Tanto que a gente viu, por exemplo, o Facebook, o Twitter e o Instagram, eles cancelaram publicações do presidente Jair Bolsonaro. O Twitter cancelou, por exemplo, publicações
do presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro. Então, o Twitter, por exemplo, também não recomendou a leitura de tweets do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Então, assim, está funcionando. Esses mecanismos, eles, apesar de muito iniciais, eles funcionam. O nosso maior problema é o WhatsApp. O WhatsApp, ele hoje é o maior propagador de fake news e o maior problema para você combater. Porque o que acontece? E aí é uma discussão jurídica que é interessante também, que eu já conversei com amigos meus que são especializados nessa área de direito autoral e de acesso à informação, direito tecnológico digital. E o que acontece? O WhatsApp, ele dá uma desculpa que as mensagens, elas não passam e não ficam armazenadas em um grande servidor. Ou seja, se você, Wanderson, você, Lance, algum de vocês compartilhar uma fake news sobre mim, eu não posso entrar na justiça e pedir para o WhatsApp me dar acesso às mensagens que vocês trocaram contra mim, porque eles vão alegar que não há uma central, um servidor onde um funcionário pode acessar, colher aquela troca de mensagens e entregar para a justiça. Ou seja, para eu poder combater uma fake news que vocês espalharam, eu preciso de prints, eu preciso que pessoas me mandem imagens daquela fake news para eu poder entrar na justiça e começar a caminhar um processo. Só que durante todo esse tempo, essa fake news já espalhou. Então você não tem mais como combater. Eu não tenho um botão ali para poder denunciar aquela mensagem e fazer com que ela seja deletada e apagada, ou haja, por exemplo, uma retratação em todos os grupos ou em todos os contatos que a pessoa enviou aquela mensagem. Então o WhatsApp ele é um terreno fértil. A gente viu isso nas eleições de 2018. Agora diminuiu um pouco por conta de todos os problemas que vieram pós-eleição, mas ainda continua muito firme, principalmente nos grupos que são conhecedores, e, enfim, que politizaram, por exemplo, a questão da Covid, só para citar no que a gente está passando por agora. Então, para nós jornalistas, acabar conseguindo combater essas fake news é muito difícil, porque a gente não consegue nem ter acesso a todos que estão viralizando, porque essas notícias falsas que a gente vê, por exemplo, algumas agências de checagem de notícia colocando como falsas, isso é um espectro muito pequeno, ou são as notícias que mais viralizaram num espectro gigantesco, num número gigantesco de notícias falsas que circulam pelas redes sociais. Eu, particularmente, sempre tento, quando recebo em algum grupo alguma fake news, falar que é fake news, ou então quando eu vejo nas redes sociais. Mas é uma tarefa muito árdua, a gente acaba não conseguindo dar conta, não há braço para tudo. Então o jornalismo ele entra justamente nessa questão de tentar parar essas arestas para combater fake news. Só que a velocidade com que a notícia verdadeira é produzida é muito diferente da velocidade em que uma desinformação é produzida. Então, assim, é como se a gente tivesse de Fusca competindo com uma Ferrari, parceiro. Não dá. A gente não vai ganhar essa corrida. Se a gente não tiver ajuda dos mecanismos das redes sociais para poder fazer um filtro que não leve à censura, que é uma linha muito tênue também, que é importante destacar, mas se a gente não tiver ajuda dessas redes sociais, da própria internet, dos sites de pesquisa, enfim, por exemplo, agora a gente está vendo a ação do Sleep Giants, que estão tentando tirar esse dinheiro que é injetado através do Google Ads nas empresas que fomentam fake news. Se a gente não tiver, de fato, um sistema que nos ajude, deixar isso só para a mídia tradicional ou independente fazer, é muito difícil. A gente vai perder essa batalha, como nós perdemos em 2018, a batalha para as fake news, e vamos continuar perdendo, como a gente está à beira de perder agora, por exemplo, a Covid, onde a gente está vendo aí os casos se alastrando, os números se alastrando, e as pessoas ainda debatendo sobre o uso ou não de cloroquina, sendo que todos os estudos do mundo comprovam que a cloroquina, a hidroxicloroquina, ela faz muito mais mal para a pessoa que utiliza do que bem para quem tem Covid. É aquela coisa, né, Matheus? Se nós ainda estamos discutindo se a Terra é plana, cara, imagina como que fica, né, a questão desses medicamentos. Mas eu penso assim, Matheus, duas coisas. A primeira
é se você observa no seu percurso como jornalista, mesmo tendo contato mais próximo com as pessoas, se o filtro delas está um pouco mais apurado, né? Se está um pouco mais crítico também, para não sair acreditando em qualquer coisa. E em contrapartida, que é meio irônico isso, é um certo prazer em divulgar essas fake news. Você tem prazer, né? Se essas pessoas têm um prazer em divulgar essas fake news como uma espetacularização do horror, né? Eu consegui ouvir a pergunta e ela é extremamente importante. Mas, assim, sinceramente, é muito difícil você falar que as pessoas têm um prazer em divulgar fake news. Mas eu acho que hoje há, por parte de algumas pessoas, um desejo muito grande de se mostrar acima do bem e do mal, no sentido de que, tipo, pô, olha só, vocês todos estão sendo manipulados, eu sei a verdade, essa é a verdade, não sei o quê. Então há também essa coisa do mostrar que eu estou mais antenado do que o outro. Eu acho que a gente passa também por um processo educacional muito complicado. A gente está lidando, infelizmente, com pessoas, principalmente quando a gente pega o perfil das pessoas que compartilham fake news, que são pessoas mais velhas, pessoas que não são dessa linha, dessa geração tecnológica que nós, por exemplo, pertencemos. Então, e que também, às vezes, tem uma instrução, tem um grau de escolaridade diferente. Vale lembrar, por exemplo, que essas pessoas, elas viveram a época da ditadura militar brasileira, que a ditadura militar brasileira entrega para o país, no período de redemocratização, um país em que um terço da população era analfabeta. Então, a gente está falando de 33% de cada 10 brasileiros, no mínimo 3 não sabia ler nem escrever. Então, é essa geração hoje que compartilha fake news, que acredita no que vê. Porque também, a gente sabe, na época da ditadura, tinha muita censura, os jornais não poderiam divulgar o que acontecia de verdade, enfim. E há também o brasileiro em si, ele tem uma certa tara por teorias da conspiração, essa coisa toda de que tudo é uma grande mentira, uma grande farsa, enfim. Então, assim, eu acho que são esses dois caminhos, sabe? Um pouco da pessoa querer se dizer como algo, uma pessoa que, nossa, eu sei de tudo, eu sei o que está acontecendo e tal, e um pouco também da falta de educação dessas pessoas para conseguir abrir uma notícia, pô, isso aqui é falso, cara, isso aqui está na cara que é mentira. Mas aí também entra um pouco da produção da fake news. Quando a fake news ela é bem produzida, não é aquela fake news extremamente escrachada, ela tem uma construção na linguagem ali que te faz acreditar que aquilo é verdadeiro. Começa a colocar uma série de personagens, fala que inventa o nome de um pesquisador de uma universidade famosa. Quem já leu o livro do Schopenhauer sobre a arte de ter razão, sabe que ele coloca, ele enumera como um dos vários, ele faz uma série de argumentos ali para você conseguir vencer uma discussão. E um desses que ele coloca é, quando você está numa discussão, fala ou faz uma citação de alguém que seja famoso, ou de alguém que trabalhe, ou estude, ou seja professor, pesquisador de alguma grande instituição, porque aquilo vai dar um saber para a sua fala que a outra pessoa não vai conseguir rebater. Então, eles também utilizam um pouco dessa estratégia, colocam nomes, professor de Harvard, de Oxford, USP, e às vezes pessoas que não existem, pessoas simplesmente que não existem. Teve um site da direita, que eu não lembro qual foi exatamente, não sei se foi o Terça Livre, não sei qual site que foi, mas que eles colocavam colunistas, só que a foto do colunista era de outras pessoas, eram pessoas que viviam na Inglaterra, na Ucrânia e tal. Então eles pegavam a foto e faziam um perfil fake daquilo ali, e escreviam o que eles queriam, mas colocavam na imagem daquela pessoa. Então, assim, o processo de construção é um processo bem feito. Isso a gente tem que entender, é um processo bem feito. E aí já junto um baixo nível intelectual, as pessoas não sabem fazer checagem de informações, o que é extremamente perigoso. Mas dentro disso tem um detalhe que é importante. Muitas pessoas que têm acesso à internet,
elas não têm acesso à internet móvel em termos de Wi-Fi. Elas têm aqueles planos pré-pagos de 3G, que às vezes só tem a liberação pelo WhatsApp. Então a pessoa ela vai ver a notícia ali, às vezes ela não vai conseguir ver a notícia, ela vai ler só a manchete, ela não vai conseguir fazer nenhum fact-check, ou seja, ela não vai conseguir checar se aquilo é verdadeiro ou não, e vai acabar repassando ou acreditando naquilo. Então, assim, esse processo de montagem dessa indústria da fake news é um processo muito bem feito. Isso aí a gente tem que admitir. E aí cabe a gente, como eu disse na resposta anterior, a gente conseguir juntar essas pontas todas num exercício que permita com que a gente consiga derrubar essas fake news e evitar que elas acabem continuando a trazer essa destruição toda que a gente tem visto. Agora, junta isso, Matheus. Você acha que essa mídia mais sensacionalista, você acha que ela tem diminuído bem? Junto com nessa dinâmica desse cidadão, né? Você acha que aquela mídia que faz tudo pela audiência, você acha que ela deu uma reduzida boa? Acho que não. Acho que essa mídia ela vai continuar desse jeito, porque é uma relação de dupla troca, né? A mídia ela vai mostrar aquilo que o povo quer assistir, entendeu? E ao mesmo tempo que o povo vai assistir aquilo que a mídia está mostrando. Então é uma relação de dupla troca. Isso não vai mudar, entendeu? A mídia que está sempre pronta para o sensacionalismo, ela vai continuar existindo, porque as pessoas vão continuar consumindo, entendeu? É aquela coisa, a gente tem um monte de canal, inclusive canal aberto, que tem conteúdos educacionais, que tem conteúdos, assim, bem programáticos, de ensino, mas são canais que na hora que a gente olha no Ibope não dá nada, dá uma audiência pequena. Então, assim, se o próprio povo acaba assistindo ao sensacionalismo barato, como é que a emissora vai fazer essa mudança? Ela vai trabalhar naquilo que ela vai conseguir ter recursos, que ela vai conseguir dinheiro com o patrocinador. Então, essa relação ela não muda se a própria população não mudar e se cansar desse método e começar, por exemplo, a analisar, a assistir jornais, TVs, emissoras que façam conteúdo mais programático, matérias mais bem feitas, né, com vários especialistas, entendeu? Entendi. A outra coisa que eu ia comentar para não esquecer, quando você está falando desse cidadão, desse aspecto educacional, eu fiquei pensando também nas pessoas de formação, né, instruída, né, que tem um certo gabarito, uma certa propriedade, também fazer essa disseminação, né, das fake news. Aí eu acho que cai no que você muito bem tratou dessa verdade, né? É como se fosse esse discurso da autoridade para realmente colocar para o outro que ele contém, né, essa verdade. Isso seria o jornalismo, cada vez mais hoje, o guardião da verdade dos fatos. Não a verdade em si, mas a verdade dos fatos. Exatamente. E também, óbvio, né, que a gente também tem que citar as pessoas que são desonestos intelectuais, que de fato compartilham fake news sabendo que é fake news, que compartilham fake news justamente para poder colocar que a opinião dela é melhor, embasado com fake news. Então, assim, há vários tipos, quando a gente analisa o perfil de cada um, há vários tipos de pessoas que fazem o compartilhamento de fake news. Então, é óbvio que a gente vai entrar com as pessoas que são instruídas, que têm não sei quantas graduações, pós-graduações e o caramba, mas que divulgam fake news porque elas acham interessante, porque vai estar destruindo aquilo que ela não acredita, ou vai estar destruindo o inimigo deles. Então, tem também essa galera, mas o grosso das pessoas que compartilham fake news, até mesmo pelas pesquisas que se fazem, são, de fato, pessoas que têm um nível mais baixo de escolaridade mesmo, que às vezes acaba estando mais propenso a aceitar qualquer tipo de informação por não ter esse filtro para conseguir discernir, né? Ou seja, diferenciar o que é uma notícia verdadeira do que é uma notícia falsa. E eu penso que muito dessas pessoas mesmo com esse nível educacional, quando eu dou algumas palestras pelo interior, assim, zona rural, que eu já ministrei, Matheus, eu vejo uma certa... pessoas bem no limite da sobrevivência e que, ao mesmo tempo, por conta disso,
ela fica ou na indignação, né, que é um estado muito, muito perigoso, ou então nessa coisa de tentar revidar, né, perante o poder, o sistema, com que ela se sinta menos lesada, entende? Como se fosse um mecanismo de reação do sujeito, e não só desse prazer que eu hipotetizei aqui, que pode estar inserido. Sim, sim, tem várias, assim, as características são várias, né? A gente não consegue traçar um perfil exclusivo e único das pessoas que acabam contaminando, disseminando e sendo infectadas pelas fake news, entendeu? Não dá para a gente saber. Mas é aquela coisa, nós temos alguns padrões, sabe, de estudos que são feitos, e aí é o que eu falei antes, cabe a gente se unir, todos os entes, né, jornalista, a própria mídia, as redes sociais, enfim, todo mundo se unir para que a gente possa ter de uma maneira bem firme um filtro, uma forma de combater as fake news, entendeu? Sem que a gente precise, por exemplo, censurar a rede social, acabar com a rede social, nada disso. Basta a gente ter filtros, é aprimorar, é ver os problemas que estão acontecendo, combater, criar uma legislação boa para poder punir as pessoas que divulgam fake news de maneira sabendo que é fake news, né? Quem produz essas fake news precisam ser punidos por causa disso. Não pode haver investimento em sites que são propagadores diretos de fake news. Então, se a gente conseguir atuar nessas pontas e aparar essas arestas, essas pontas soltas, a gente vai conseguir, com o tempo, reduzir esse dano que a gente tem, um dano para a sociedade, né? A fake news não é um dano para classe jornalística, é um dano para todo mundo. Quem tem acesso à informação falsa, principalmente em áreas como saúde, por exemplo, a informação falsa da verdadeira, ela é o que diferencia a vida da morte, entendeu? Então a gente está falando de situações que não é só um voto, assim, tipo, de eleger fulano, de eleger ciclano. A gente está vivendo na época da pandemia agora, uma situação que uma notícia falsa pode levar à morte de uma pessoa. Então é um assunto de fato muito delicado. Sim. Quer fazer um comentário aí, Primo? Não, o que ele estava comentando, acho que casa muito com a segunda pergunta, né? Eu acho, o Matheus, que a gente tem uma cultura política muito pobre, vamos dizer assim, né? Uma coisa, você foi muito assertivo no negócio que você falou aí, que é sobre a educação que a gente teve, que o Brasil teve no regime militar, né? E essa educação funcionou tanto, né, que essas pessoas que tiveram essa educação estão pedindo a volta desse regime, né? Naquela coisa, naquela época não tinha corrupção. Lógico, não se falava sobre corrupção, porque se você falasse sobre corrupção, você morria, né? Só por causa disso, mas ainda não consegue chegar, né, nesse raciocínio que é óbvio, sabe? É um raciocínio óbvio, assim, mas essa educação do regime militar, ela funcionou tanto para bestializar as pessoas, né? Pegando aí já o Darcy Ribeiro, né, falando que quando o Brasil virou república, né, todo mundo assistiu bestializado, não entendendo nada, achando que era um desfile militar. E a gente continuou bestializado, né? Teve esse processo de bestialização. Eu posso ter mestrado em política, mas eu estou errado, não entendo de política. Né? Não adianta você conversar com essas pessoas, porque elas foram muito bem educadas nessa educação do regime, sabe? E não é à toa, entra muito nessa... Primo? E não é à toa a expressão cidadão de bem, por exemplo, que vem daí. Sim. É óbvio que, assim, o regime militar, eu estava até lendo, eu estou lendo até uma coleção até que eu recomendo, que é uma coleção feita pela Folha de São Paulo, que chama Coleção República Brasileira, que ela conta um pouco sobre os mandatos de cada presidente e faz também biografia de cada um. São obras pequenas, são 28 livros, cada um com cerca de 70, 80 páginas.
Então, assim, não é nada muito aprofundado, mas ela te dá uma base do que foi o período de cada um e, enfim, também indica algumas bibliografias para quem quiser se aprofundar, né, estudar mais a respeito daquele presidente, daquele período. Então, assim, eu estava lendo o livro, inclusive ontem eu estava lendo o do Médici, né, que foi o presidente do milagre econômico, mas ao mesmo tempo foi o mais linha dura, mais repressivo, que assassinou os guerrilheiros, enfim, né, que de fato instituiu a política de tortura, instituiu a tortura, na verdade, como política de Estado. E aí ele separava o Brasil tinha o brasileiro e o pseudo-brasileiro. E o pseudo-brasileiro era justamente todos aqueles que não eram a favor do regime, não eram a favor do presidente, não eram a favor do que estava sendo mostrado para o mundo, ou sendo feito no Brasil, que é mais ou menos o que a gente enfrenta hoje, né? As pessoas que não concordam com o atual governo são comunistas, são não sei o quê, e tal, petista, enfim. Você joga como se fosse uma pessoa que torce contra e na qual aquela opinião não serve para nada. Isso é um resquício muito claro da ditadura militar. A gente precisa olhar para essa história e enxergar esses pontos soltos que a redemocratização infelizmente deixou passar ao longo da história. Então assim, vencer essa cultura é muito difícil, porque quando a gente está lidando com as pessoas mais velhas, e aí eu acho que isso é um consenso, todo mundo a gente vai conversar com nossos pais, com nossos avós, é muito difícil a gente conseguir colocar uma nova situação na cabeça deles, porque eles já têm aquela imagem, aquela ideia, aquela opinião já fechada, e nada que você fale, mostre, prove, mostre que estudou, mostre que leu, nada disso eles vão acreditar, porque eles vão ter sempre aquela imagem já construída, mas eu vivi isso, mas eu vivi aquilo, que é, por exemplo, o que cerca o regime militar. O que cerca o regime militar hoje? Naquela época era melhor, todo mundo já teve um avô, uma avó, às vezes um pai, uma mãe, que viveu aquele regime, um tio, uma tia, que fala, naquela época era melhor, não tinha isso, não tinha aquilo. E aí, na hora que você começa a mostrar os pormenores, os detalhes das corrupções que existiam, das censuras, das que ocorriam, não aceitam, né? Fala, mas não tinha nada disso não, eu não sabia que tinha isso, que não sei o quê, e não consegue ter uma compreensão de que era todo um aparato montado para justamente as pessoas não saberem que isso estava acontecendo, né? Então, assim, a gente já junta uma geração que foi catequizada nesse aspecto, com uma teimosia também um pouco, e com uma falta de vontade de avançar em cima de algumas questões, e faz com que haja esse confronto geracional também, né? Dessa geração republicana, dessa nova república que surge com a redemocratização, com a geração que foi instruída e educada durante o regime militar. Antes, eu estava olhando aqui, assim, a nossa próxima pergunta, né, eu acho que a resposta do Matheus respondeu a nossa próxima, a segunda pergunta. Né, sim, eu estava reparando isso. Né, que é como essas novas mídias sociais, né, qual o impacto dessas novas mídias sociais no discurso das pessoas, como que o jornalismo cuida, né, enxerga essas novas mídias sociais. Então, eu acho assim que a resposta do Matheus, né, acho que já abrangiu, né, as nossas duas primeiras questões, e eu vou tentar propor a mesma coisa para as duas últimas perguntas, né, que seria sobre esse tema que a gente está falando agora, que é a censura, né, que é como que o jornalista encara a censura, né, que aconteceu no fascismo, que aconteceu no regime militar brasileiro, e se essa censura existe hoje em dia ainda, né, e se ela existe, como que ela é notada, né? E eu acho que o Matheus também falou muito dessa ideia desse limite, né? A mídia também não pode chegar no momento de censura, né? Ou de autocensura, né? Então a mídia tem um limite, né? E dentro desse limite que a mídia tem, aproveitando que a gente está falando também sobre o governo, né? Qual é o meio de campo que a mídia faz entre o povo e o governo? Né? Então, assim, sintetizando, essa censura, qual o olhar sobre essa censura?
essa censura existe até hoje, né? Se ela existir, como que ela é percebida, né? Qual o limite que a mídia tem e qual a ligação que a mídia faz do ser humano, né, das pessoas com o Estado, né, com o governo. Eu sou um defensor, eu sou daquela leva de jornalistas que não acredita na imparcialidade e que, enfim, acha que a imparcialidade, acho não, tenho certeza que a imparcialidade nada mais é do que um fenômeno utópico que é colocado sempre nas discussões para poder falar que tal jornal, tal matéria, tal emissora não compactua com um lado ou com o outro, ou que não tem um espectro político. Na verdade, a imparcialidade ela não existe por uma série de maneiras. Você pode ouvir os dois lados, você pode fazer uma reportagem com os dois lados, mas a maneira como você coloca a manchete já indica uma posição. Se você começa uma matéria falando de um lado, você já mostra que aquele lado pode ser mais importante do que vem na sequência. Então, assim, há várias nuances, né? Há vários detalhes para a gente que estuda aqui jornalismo que a gente consegue perceber quando há um direcionamento, mesmo que seja muito sutil, mesmo que seja, às vezes, muito impercebível pelas pessoas que estão acompanhando, seja telespectadores, seja quem está lendo uma matéria, quem está ouvindo uma reportagem de rádio. Tem alguns detalhes que a gente consegue perceber que, às vezes, passa despercebido pelas pessoas que estão acompanhando. Então, eu defendo que toda mídia ela deveria deixar claro o posicionamento político-ideológico que ela defende. Eu acho que isso seria uma maneira de transparecer e dar, de fato, transparência para as pessoas que estão assistindo. Por exemplo, quando eu quero ler uma análise mais conservadora, uma análise mais centro-direita, eu tenho os veículos de comunicação que eu vou acessar, os editoriais que eu vou ler. Quando eu quero ler uma abordagem mais progressista, uma abordagem mais de esquerda, eu tenho os veículos de comunicação que eu vou estar acompanhando e assistindo para poder entender mais ou menos aquele tipo de visão, como que aquele assunto está sendo debatido por aquele grupo de pessoas, enfim. Então, assim, eu sou um defensor, esse modelo mais ou menos funciona nos Estados Unidos, entendeu? Os Estados Unidos ele é mais claro em relação às posições político-ideológicas. Na verdade, no Brasil sempre foi. Antes da ditadura, no Estado, quando a imprensa surgiu, um detalhe histórico, o Correio Brasiliense é o primeiro jornal que surge no Brasil, a partir do momento que a monarquia chega aqui, que Dom João chega. Só que o Correio Brasiliense, ele era feito e editado em Londres. Ele era editado em Londres, por isso que é Correio Brasiliense com Z, o Brasiliense é com Z. E o dono, se eu não me engano, é José Hipólito da Costa, que é o nome do fundador, ele recebia dinheiro diretamente da monarquia para poder fazer boas matérias sobre o que estava acontecendo no Brasil, em Londres, como uma tentativa de levar algum tipo de investimento, de dar uma boa imagem do Brasil na Europa, já que a família real estava toda por aqui e os meios de comunicação na época eram totalmente rudimentares, perto do que a gente tem hoje. A informação demorava muito mais tempo para chegar nos locais. Então, assim, desde sempre, no Brasil, sempre houve uma aproximação muito grande do político, do grupo político, do segmento político com o jornalismo. Quase todos os presidentes, grandes políticos, sempre tinham um jornal ou uma emissora que apoiava e que era sempre o desafogo na hora dos problemas. Todos, absolutamente todos. Não tem um ou outro, todos tiveram, e até hoje isso se mantém. A gente tem muitos políticos que têm jornais, muitos políticos que têm rádios, muitos políticos que têm emissora, principalmente no interior do país, mesmo isso sendo proibido pela legislação brasileira. A legislação brasileira prevê que nenhum político pode ter sequer ações majoritárias ou minoritárias dentro de emissoras de TV, justamente para impedir que ele utilize esse veículo de comunicação a seu bel prazer e, consequentemente, contra outras pessoas, né, os seus opositores, enfim. Então, assim, essa relação sempre teve, por isso que eu defendo o fato da gente ter essa transparência e mostrar o que cada emissora defende para ser mais transparente possível com quem está acompanhando, principalmente por conta do nosso histórico. A censura, ela sempre vai existir.
a censura sempre vai existir, e é sempre a pior parte para nós jornalistas, né? Encarar a censura é você encarar, né, o pior dos fantasmas e dos demônios para nós jornalistas, mas ela existe, e por uma série de fatores ideológicos, financeiros, né? Eu já passei pela situação quando eu trabalhava em Juiz de Fora. Eu era estagiário de uma emissora de TV lá, e na época estourou um escândalo, se vocês vão se lembrar, o escândalo da lista do Fachin da Odebrecht. Foi uma coisa que mais de 180 políticos e o caramba quatro. E um dos nomes que estava na lista na época era do então prefeito de Juiz de Fora. E aí essa divulgação da lista foi numa sexta-feira à noite, os jornais da cidade não tiveram tempo de repercutir na segunda-feira, então a repercussão seria na segunda. Na própria sexta-feira, o prefeito, através da assessoria, gravou um vídeo negando qualquer tipo de associação com a Odebrecht, falando que não tinham obras da Odebrecht na cidade. E na segunda-feira, quando a gente chegou para poder fazer todo o processo de apuração, e essa seria a principal notícia do dia, houve uma reunião da então editora-chefe da TV que eu trabalhava, junto com o chefão geral da TV, junto com o pessoal ligado à área comercial, e na hora que ela retornou da reunião, ela simplesmente falou assim: nós vamos simplesmente exibir o vídeo do prefeito e não vamos tecer nenhum comentário a respeito do que aconteceu. E isso não só aconteceu na emissora que eu trabalhava, como também em todas as outras emissoras da cidade. Ou seja, o escândalo veio e foi da mesma maneira. E aquilo não foi debatido, aquilo não foi aprofundado. Por quê? Porque, por exemplo, numa cidade como Juiz de Fora, a prefeitura ela acaba sendo uma das principais publicitárias da TV, ou seja, ela que coloca uma grande soma de dinheiro nos veículos de comunicação e não vai acontecer de perder. Uma outra situação que eu vivi também em Juiz de Fora era a época de greve dos professores, o sindicato dos professores em Juiz de Fora, o SINPRA é um dos sindicatos mais fortes e um dos sindicatos com mais dinheiro. E aí eles negociaram com todas as emissoras de colocar uma propaganda falando sobre a luta que eles estavam tendo, enfim. E aí eu, presenciei a conversa do diretor de comunicação, do diretor comercial, perdão, da emissora que eu trabalhava, junto com a editora-chefe, falando que ligou para o secretário de comunicação, falando com ele que era para ele aumentar a receita, a verba publicitária que ele estava levando para a TV, pagando para a TV todo dia, como uma chantagem falando, se você aumentar o dinheiro que você repassa para a gente não vai exibir o vídeo do sindicato dos professores. Então, assim, esse tipo de negociação acontece. Então, assim, isso também já é censura. Isso também já é uma situação que faz com que a gente não consiga exercer o nosso trabalho livremente. Então, assim, a gente precisa entender que a censura no jornalismo não é só essa censura velada de ter um militar na porta, na redação, o jornal sendo proibido de vender. São pequenas coisas, pequenos assuntos que você não vai poder citar porque a emissora que você trabalha não apoia aquilo, ou porque aquilo vai contrariar um dos principais parceiros econômicos. Isso acontece muito, estoura algum escândalo, por exemplo, em alguma empresa, mas essa empresa patrocina o veículo de comunicação, o caso é escanteado para não perder o patrocínio. Infelizmente, nós também somos reféns do capital, né? E como nós somos reféns do capital, nós também somos propícios a enfrentar todos os problemas que, infelizmente, toda a classe trabalhadora também sofre, que é essa censura, enfim, que é essa coisa de não poder fazer o trabalho livremente com toda a liberdade que é possível. E o que eu acho que é muito triste, o Matheus, é que a gente está passando por um momento agora que, tipo assim, está tendo um negacionismo geral, né? Está tendo um negacionismo geral sobre as crises na economia, sobre os crimes aos direitos humanos, sobre a pandemia, né? E tudo está sendo culpa da mídia, né? Que a gente vê muito isso, é só a mídia querendo
terrorizar as pessoas, a mídia, a tal grande mídia, né, que se fala tanto, né? Então, enquanto muitas vezes a gente já viu a mídia, a gente vê a mídia, né, servindo às vezes para abafar determinados casos, né? A gente também nota a mídia sendo atacada, né, sendo culpabilizada por uma coisa que ela não tem nada a ver com isso, né, sendo que a tarefa dela é informar as pessoas, né, e sendo atacada e transferindo a responsabilidade, a culpa de determinadas crises que seria do governo, né, às vezes para a própria mídia, ou às vezes para o artista, ou às vezes para o professor. Então a gente nota, a gente está notando hoje que essa censura, né, aquilo que você falou, ela está muito mais cultural, né? A gente não tem um AI-5 ainda, porque tem gente pedindo a volta do AI-5, né? Acho que nunca tomou uma surra da polícia para saber o que é um AI-5, né? Nunca não sabe o que é um pau de arara para ficar defendendo um AI-5, né? Pessoas fazendo manifestação em prol da ditadura, sendo que na ditadura você não pode ter manifestação, né? Tipo um judeu pedindo a volta do nazismo, né? E muitas vezes, e por mais que a gente não tenha ainda esse AI-5, de novo, né? A gente tem essa cultura, né? Da chantagem, da propina, da ameaça, né? Ó, se você noticiar o problema sobre o prefeito, a gente vai cortar a verba de vocês. E aí, vocês vão fazer o quê? Né? Então, eu acho que esse é o ponto assim, que eu acho muito triste e revela, muitas vezes, esse papel que a mídia ainda tem, né, de resistência, sabe? De continuar informando, né? Eu acho que essa ideia da imparcialidade que você falou é muito importante também, né? Porque o Brasil ele ainda é muito tradicional, até no cientificismo, né? Por exemplo, o historiador deve ser alguém imparcial. Acontece a mesma coisa com a gente. Não tem historiador imparcial. Não tem como. Não tem como. É você que está escrevendo. Você vai colocar as suas impressões, consciente ou inconscientemente. Você vai colocar a sua visão, é a sua interpretação sobre um fato histórico. A mesma coisa acontece com a notícia, a interpretação do jornalista sobre o fato, sabe? E eu acho que deixar isso claro, eu acho de fato que é muito importante. Né? Acho que de fato é muito importante. Tanto é que aí volta os ataques do governo federal em cima da mídia. Qualquer crítica que determinado jornal faz ao governo federal é um jornal comunista, é um jornal de esquerda, é um jornal que é contrário à moral e aos bons costumes do cidadão de bem, é a moral da... Entendeu? Então, eu acho que é aí que vem esse papel de resistência da mídia mesmo, e esse meio de campo que ela faz, sabe? Essa ligação que ela faz com o povo, do povo com o Estado, sabe? Sim, com certeza. Com certeza. Por isso que eu falo, assim, é óbvio que essas relações do capital e tal, elas vão acontecer, sabe? Não tem como, infelizmente, assim, manter o jornalismo diário, o jornalismo, envolve dinheiro, e você precisa captar recursos com patrocinadores. São pouquíssimos os exemplos que a gente tem no Brasil e no mundo de veículos que são autossustentáveis, ou seja, que têm de fato, que podem de fato utilizar a palavra somos independentes, que vão fazer matérias e reportagens criticando a tudo e a todos. Esse é um sonho de todo jornalista trabalhar nesse tipo de emissora. Mas são poucas, infelizmente. É uma realidade hoje que a gente tem muito difícil. A gente tem, para você manter uma mídia totalmente independente, você precisa de arrumar muitas pessoas que vão ser assinantes daquilo, que vão estar entregando dinheiro para aquilo. Mas a gente sabe, a gente não está vivendo um momento econômico que você vai poder gastar 15, 20, 30 reais numa assinatura mensal de uma mídia independente. Então, assim, é uma equação muito difícil, né? É uma conta que às vezes não fecha. E aí você acaba, né, tendo que apelar muitas vezes para a iniciativa privada, para o governo municipal, estadual e federal, e aí você vai começar a ter essas relações que a gente acabou tendo. Mas isso não diminui a importância de forma alguma do trabalho que é feito, do trabalho sério e comprometido que é feito pela grande maioria das emissoras de qualquer afiliada, seja Globo, Record, Band, SBT, Rede TV,
enfim, qualquer canal que seja feito a profissionais extremamente qualificados. E é óbvio que o debate que a gente tem em relação a isso, um debate, por exemplo, que é até interessante, que eu estava fazendo um curso esse mês, e aí uma das aulas que a gente estava tendo foi uma aula com o Dr. Drauzio Varela, com a Mariana Varela, que é a editora-chefe do portal de notícias do Drauzio. E aí eles estavam, e aí uma das falas que teve lá foi de até que ponto, por exemplo, essa ânsia de nós mostrarmos os dois lados, ela também não pode ser algo que pode trazer um problema. E eles citaram um exemplo, por exemplo, vamos fazer um debate de quem é a favor de cloroquina e quem é contra a cloroquina. Mano, é um debate que não precisa acontecer, ele não pode acontecer, porque você está comparando ciência, de fato, estudos, com achismo. Então, se você dá voz para quem defende a cloroquina sem um estudo por trás, você tá levando uma desinformação, porque nada que vai ser falado ali vai ter um embasamento científico, porque você não tem um estudo sério, comprovado, que tenha sido analisado, que tenha sido revisado por outros cientistas para poder comprovar que a cloroquina é boa ou não, entendeu? Ou então você não pode falar sobre vacina e levar alguém do movimento antivacina. Porque o pessoal do movimento antivacina ele não está contribuindo para aquilo, na verdade ele está atrasando o debate, porque você está levando achismo, você está levando, enfim, desinformação, porque ele vai basear toda a retórica, todos os argumentos que vão ser usados contra a vacina, são argumentos que não são científicos. São, enfim, teses contraditórias, teses malucas, teorias da conspiração. É a mesma coisa, você não vai fazer um debate sobre o universo e levar alguém que fala que a Terra é plana, porque você não tem embasamento nenhum que mostre que a Terra é plana. Então, são alguns temas, por exemplo, que a gente tem que prestar atenção, sabe? A gente não pode, por exemplo, igual eu vi hoje, muita gente compartilhando, como emissora de TV, foi falar sobre fascismo e antifascismo, e levou para poder comentar o rapaz que botou fogo na Porta dos Fundos, na produtora Porta dos Fundos. Esse cara ele é um criminoso, ele não pode estar dando informação, ele está fugido do país, ele está sendo procurado pela Interpol. Então, assim, sabe, o que esse cara vai agregar numa matéria? O que ele vai estar agregando para a pessoa que está lendo, assistindo ou ouvindo? Nada. Então, acho que assim, a gente também precisa ter um cuidado quando a gente fala a respeito, sabe? Não é a mesma coisa que você colocar alguém para debater sobre democracia, república e monarquia, o que é melhor, quais são os prós e contras. Se você tem um debate intelectual, você tem um debate baseado em dados, enfim, em algo que sustente, sabe? Quando a gente não consegue, a gente não precisa ficar nessa ânsia de ouvir os dois lados, porque um lado está errado, não tem justificativa, sabe? Igual eu sou contra você, por exemplo, você entrevistar quem cometeu um homicídio, sabe? Pô, o cara é um criminoso, mano, ele matou a pessoa, mas a não ser que você tenha uma comprovação nos autos do processo, que o delegado pegue e mostra que houve uma legítima defesa e tal, aí beleza, mas pô, o cara que vai lá e simplesmente mata outra pessoa sem mais elementos, o que esse cara vai estar contribuindo para a sociedade, sabe? A não ser, às vezes, gerar um estímulo para outras pessoas fazerem o mesmo. Então, assim, cai nesse sensacionalismo que a gente abordou. Exatamente. Então, assim, é preciso a gente também ter um pouco de cuidado, sabe? E aí tem todos os problemas da profissão. A profissão está se tornando sucateada também, né? O salário, os pisos salariais são baixos, a discrepância do que ganha, por exemplo, o repórter, do que ganha o principal apresentador do jornal é muito grande, né? E, ao mesmo tempo que diminui, as condições de trabalho são mais precarizadas, o aumento da informação é muito grande. Quem entra naquilo que a gente falou, as fake news são produzidas muito rápidas e você tem que desmentir, você tem que colocar um jornal no ar. Então, assim,
a estrutura que a gente tem hoje no jornalismo brasileiro é uma estrutura que ela precisa melhorar muito para a gente poder ter um padrão que seja bacana para todo mundo acompanhar e conseguir se satisfazer com o que está sendo colocado na imprensa, entendeu? Mas são os desafios da profissão, como todas as profissões também têm, né? E eu acho que o importante é a gente ter pessoas, né? E aí eu falo que não é só a área acadêmica, mas também os profissionais que estão nas redações, quem está trabalhando, haver um debate sério, um debate de fato que possa engrandecer a discussão para a gente poder pensar numa imprensa melhor. Numa imprensa melhor é bom para a sociedade, é bom para a democracia, é bom para todo mundo. Eu acho que a democracia ela é uma coisa tão boa que ela permite que pessoas contrárias a ela se manifestem. Então, acho que isso é um ganho da democracia, né? Enfim, tem suas falhas, né? Óbvio que tem, sempre pode ser aprimorada, mas ela permite coisas para a gente que são fantásticas. Eu acho que eu clamo muito, eu sempre acho que essa união, por exemplo, no jornalismo ela é importante. É uma classe muito desunida, como várias, infelizmente, né? Quem milita aí igual, né, vocês também militam no ramo artístico, também vocês sabem que é uma outra classe também completamente desunida. Então, assim, eu acho que se todas as categorias elas se unissem, a gente conseguiria ter avanços significativos que seriam bons para todo mundo. Não traria mal algum, só traria benefício se houvesse essa união. Exatamente. Eu fiquei Para a gente pensando... fechar, você queria comentar alguma coisa? Faz um... O que eu fiquei pensando da democracia, assim, as mídias enquanto mantenedoras da democracia e essa coisa enquanto guardiã da verdade dos fatos, né, fazendo esse filtro e essa parcialidade aí que eu acho que foi um bom tema que você levantou. E aí o ponto, os dois aspectos realmente de dificuldade que eu fui extraindo ou a vaidade do sujeito, seja ele profissional, cidadão, e o poder do capital, né? O quanto que é difícil estabelecer, a partir desses dois elementos, esse limite, né? Chega a ser até difícil situar a ética dentro daí, uma fronteira orientadora, fica até meio difícil. E uma pergunta mais pessoal, assim, Matheus, como que você hoje, bem pessoalmente, como que você vê as saídas, né, para o que está acontecendo, do que a gente tem hoje de dispositivos, né, de comunicação, assim? Como que você vê? Eu acho que, por exemplo, hoje o jornalismo brasileiro, ele é um jornalismo de fato comprometido com a democracia. Eu acho que, se a gente olha historicamente, os jornais brasileiros, todos eles, muitos apoiaram golpes sucessivos na nossa história, né? Então, tem o golpe da República, tem o golpe de Vargas, que eu me recuso a chamar de revolução, apesar dos historiadores chamarem. Luan, me desculpa, mas eu não consigo ver revolução naquilo que o Vargas fez, a própria palavra Você tá revolução. Já trocou isso, já. São mais os tradicionalzão assim que usa. Mas porque não faz o menor sentido. Foi um golpe, claro, não teve mudança nenhuma da esfera de poder daquilo. Foi um golpe, de fato. Então, assim, os jornais sempre apoiaram esse tipo de golpe. E o mais clássico é o golpe de 64, né? Quase todos os grandes jornais da época apoiaram o golpe de 64, o Última Hora, que era um jornal muito ligado ao Vargas e, consequentemente, ligado ao Jango Goulart. Ele não apoiou, e, se eu não me engano, o Jornal do Brasil também foi outro que não encampou a ideia, mas eu posso estar enganado. Se eu estiver errado, me desculpe. Mas, enfim, a grande maioria, né, da grande mídia apoiou o golpe de 74. A Folha de São Paulo, por exemplo, chegou a disponibilizar carros para a ditadura poder sequestrar as pessoas na rua, enfim, e levar elas para os boicotes. Então, assim, só que a imprensa pagou um preço muito caro pelo apoio à ditadura, né? Pela censura, pela morte, inclusive,
vários jornalistas, o mais emblemático deles, o Vladimir Herzog, né, que foi morto no DOI-CODE de São Paulo em 75. Então, assim, a gente tem, de fato, a imprensa, na verdade, tem uma certa, como é que eu posso dizer, ela tem um receio da ditadura porque ela viu, de fato, os horrores que a ditadura traz para a imprensa. Então, hoje, de fato, a gente tem uma imprensa comprometida com a democracia, entendeu? Então, a gente vê isso. Então, eu acho que, nesse aspecto, se houvesse uma ruptura institucional hoje, eu acho que não haveria o apoio da imprensa no caso da ditadura. A gente pode discutir, por exemplo, o impeachment da Dilma, que teve o apoio, mas ali ainda ficou sobre a legitimidade de uma democracia. Né? Não foi uma ruptura institucional no sentido de levar isso para uma ditadura. Né? O golpe da Dilma ele foi articulado dentro das próprias brechas que a democracia e o direito deixaram e foi bem conduzido por isso aí. Então, assim, esse é um ponto. O jornalismo hoje ele é comprometido com a democracia. O que a gente pode fazer? Eu acho que é se unindo. Né? Eu acho que é se unindo. Por exemplo, a gente tem alguns avanços interessantes. Hoje, por exemplo, foi anunciado que o Globo, Folha de São Paulo, Estadão, G1, Extra e outros veículos, o UOL, eles vão se reunir para juntos eles divulgarem os reais dados da Covid-19 por conta da decisão do governo federal de não estar divulgando os dados corretamente, no horário acessível para todo mundo. Ou seja, isso já é um avanço. Você está largando essa concorrência pela concorrência, entendendo que essa união dos veículos ela fortalece a informação, fortalece a democracia. Eu acho que a gente pautar muito essa discussão do tipo de jornalismo que a gente quer. Né? Se a gente quer viver sobre essa égide, sobre esse mito da imparcialidade, ou se a gente pode simplesmente aceitar que o veículo tem seu posicionamento, não tem nada de errado nisso, não vai deixar de ser jornalismo se você deixar claro que você defende um segmento político ideológico. Eu não acho que o jornalismo se estraga a partir disso. Ele não vai ser mais ou menos jornalismo por causa disso. Só que eu acho que isso é uma discussão que talvez a minha geração pode campar com mais precisão do que essa geração mais década de 80, década de 70, que ainda é a geração que comanda muitas das redações hoje em dia, as principais do país. Né? Então, eu acho que é um debate que a gente pode ter, um debate que a academia está tendo muito hoje sobre esse papel. Então, eu acho que a gente vai saindo da faculdade com esses insights, né? com esses conhecimentos um pouco mais aflorados para tentar colocar eles à prática. Obviamente não é fácil, né? Mas eu acho que é um caminho que a gente pode amadurecer. Acho que a ideia é amadurecer. Eu acho que a gente passa por um momento também de transição. Eu acho que quando a categoria conseguir se unir de uma maneira mais firme, não só pela luta de direitos, mas por uma condição melhor, a gente está vivendo aí a questão das agressões e nada é feito, as forças de segurança simplesmente não fazem nada para proteger a gente, né? Então meio que acaba que a gente mesmo tem que se defender, o que é um absurdo, né? A gente está na rua e é agredido e a segurança não vai fazer nada, né? A polícia militar, a guarda municipal não vai fazer nada, a gente está ali trabalhando e a gente também é cidadão, né? Se qualquer cidadão que está andando na rua é xingado, é agredido e tal, ele vai contar com as forças de segurança. Por que as emissoras precisam ficar contratando seguranças particulares, uns brucutu armado para ir na rua, porque as pessoas não sabem conviver com o lado oposto e a segurança pública dos estados simplesmente não faz nada? Mas eu acho que essas discussões a gente consegue avançar a partir do momento que a gente tem uma união. Se a gente tiver uma união, eu acho que é mais fácil da gente conseguir encontrar os caminhos. Né? Eu acho que não há um caminho até em relação aos que estão bem nos extremos das polarizações, seja direita ou esquerda, igual, eu observo que os próprios vídeos do nosso canal aqui, as lives também que estão ocorrendo no Instagram e Facebook, eu tenho alguns contatos com pessoas que não eram muito de acompanhar, que estão tendo um outro entendimento e reduzindo essa intensidade da sua posição, né, ideológico-política.
Eu acho que sim, mano. Só acho que o principal ponto para a gente poder mudar alguma coisa é a pessoa também estar aberta a esse tipo de diálogo, entende? Eu acho que isso é aquela coisa, se você vai discutir com uma pessoa que já está com aquela ideia formada e nada que você falar vai mudar aquele entendimento, é como se a gente estivesse brigando com a parede. A gente vai dar a porrada, mas vai tomar da mesma forma, porque a gente não vai conseguir levar uma aceitação para ela. Eu acho que se todo mundo tivesse essa capacidade de se abrir para o diálogo, de se abrir para uma opinião contrária, as coisas seriam muito mais simples. Essas agressões que a gente vê contra jornalistas é um cúmulo do absurdo. Há um instituto muito simples chamado controle remoto. Se você não gosta do jornalismo que é feito na emissora A, muda para B. Se você não gosta da B, muda para C. Se você não gosta de nenhuma, vai para o YouTube. Então, assim, mecanismos para você se informar, você tem aos montes, inclusive aqueles que são mais próximos da sua linha ideológica, que é o que eu falo que eu defendo particularmente. Mas não precisa de você atacar o outro, né? Eu acho que aí a gente já está indo para uma barbárie. Ó. Ninguém gostaria de, no seu trabalho, estar trabalhando de boa, fazendo a sua função, e chegar um brutamonte, um brucutu lá e começar a te xingar, começar a contestar aquilo que você fala, querer te agredir. Isso não vai levar a gente para lugar nenhum e, principalmente, não vai fazer com que as coisas melhorem, né? O clima fica muito mais pesado, o clima fica muito mais difícil para você, né, defender. Nós temos colegas que, de fato, passam mal, velho. Pessoas que precisam ir para tratamento psicológico, pessoas que precisam tomar remédio para dormir, entendeu? É uma realidade que a gente enfrenta, sabe? Essas agressões, elas trazem muitos problemas. Eu cobri, por exemplo, a greve dos caminhoneiros em 2018 pela TV Gazeta em Cachoeiro, e a repórter que estava todo dia tendo que ir para o acampamento dos caminhoneiros, tendo que lidar com os caminhoneiros numa postura cada vez mais agressiva. Chegou numa hora que ela começou a tomar remédio para dormir, cara, de crise de ansiedade que ela estava tendo, porque ela não gostaria de estar, sabe, naquele local, tendo que conversar com aquelas pessoas, a energia que elas emanavam era uma energia ruim. Então, assim, é bem barbárie também nesse aspecto. Mas eu acho que dá para você vencer. Por isso que eu prego de novo a união. E a união de todo mundo, cara. De todo mundo que tem respeito pelo trabalhador, que sabe que por trás do microfone ali tem uma pessoa que nem sempre está concordando com aquilo que está sendo feito, com aquilo que está sendo falado, mas está trabalhando. É a hierarquia da empresa, é o princípio editorial que a empresa segue e a gente tem que estar fazendo, por mais que a gente não concorde. Eu não faço matérias todos os dias em qualquer emissora, eu já passei por afiliado SBT, Globo e Record. Não é toda matéria que eu faço que eu concordo da forma como é feito. Eu levo as minhas discussões para junto da chefia, mas se ela ordena, eu faço. Então, assim, né? Então, né, não necessariamente a gente, na hora que está com o microfone na mão, a gente é fiel 100% àquilo que é feito. A gente tem as nossas discordâncias. Todo mundo dentro de uma redação tem. Mas há princípios que têm que ser seguidos, independente de você gostar ou não. Matheus, eu queria agradecer aí a presença, né? A gente já está aí, parece que não, mas a gente já está aí há 1h10 conversando. O papo foi bom. Queria agradecer muito aí você ter aceitado o convite, né, de participar aqui desse bate-papo aqui com Café com Primos, né? Espero que essa união que você fala aconteça, sabe? Eu acho que o germe dela tá começando a acontecer, né? O exemplo que você deu aí com os editoriais, né? E aqui em Cachoeiro também os artistas estão se unindo. Eu acho que no âmbito nacional também está começando uma união, sabe? Eu acho que é essa cooperação, acho que é essa solidariedade, acho que é essa sororidade que tanto nos faltava, né? Eu acho que o germe dela está começando a aparecer, né? Eu acho que a semente está começando a desabrochar. E eu espero que a gente aprenda muita coisa com esse período que a gente está passando agora,
com essas coisas que sempre estiveram postas, né? E estão sendo reveladas para a gente. Então, eu espero que essas revelações a gente aprenda muito com elas e execute de fato e mude as coisas para levar de fato esse novo normal, né, que vai surgir, que está surgindo aí com a pandemia, que vai ter aí depois da pandemia, que a gente de fato volte outras pessoas e pessoas melhores, pessoas mais cooperativas, pessoas mais solidárias, pessoas que prezem mais a vida do que o consumo, né? Que preze mais a democracia do que a vaidade do poder, que preze mais a ciência e a sabedoria e o conhecimento do que a ignorância, o fake news, que é para atender aí um vazio do ego, que é para atender aí uma vaidade, um narcisismo, né? E eu acho que é isso, né? Acho que é isso. Queria agradecer muito aí a sua participação. Espero que a gente se encontre mais vezes, além do digital, né? Espero te ver novamente aí nos bancos do teatro aí assistindo o Epicentro. Com certeza, eu acho que uma das grandes tristezas que eu tive esse ano foi ter visto o Teatro Rubem Braga em Cachoeiro debaixo d'água. Ali foi uma cena ali que é óbvio que, né, toda aquela enchente foi uma tragédia em todos os lados, né? Não há uma tragédia maior ou menor, né? Tragédias são tragédias, mas a foto, né, e vários amigos aí de Cachoeiro me mandavam, né, cada foto que eu via a água subindo mais e mais, enfim. É bem triste, né? Até porque eu me apresentei no Rubem Braga, tenho vários amigos aí da classe artística também, mas a gente sabe o quanto que a cultura no Brasil ela não é incentivada e o quanto que a gente precisa desses pequenos espaços para ainda continuar exercendo essa resistência, né? Então, ver que um espaço tão belo e tão importante quanto o Teatro Rubem Braga foi simplesmente devastado por conta das chuvas é um golpe nessa nossa resistência também, né? Um pouco que a gente sabe que, infelizmente, na ordem do que vai ser arrumado, do que vai voltar ao normal, a cultura é o último espaço, infelizmente. Eu acho que é por isso que eu falo muito que é preciso união, né? Um velho barbudo já dizia, né? Trabalhadores do mundo, univos. Então, eu acho que essa frase é mais do que pertinente para o momento que a gente... O resumo de tudo isso. Eu acho que é o momento, cara. Eu acho que a gente está vivendo hoje, a pandemia, ela nos dá a oportunidade de enxergar como que esse modelo de sociedade, baseado no ego, na vaidade, né, no olhar para o próprio umbigo, ela não funcionou, cara. A sociedade, ela ruiu. Entendeu? Ou a gente constrói uma sociedade até em respeito a esses 35 mil mortos e, infelizmente, dos mais 35 mil mortos que vão vir nos próximos meses, para criar uma sociedade melhor, para que isso não aconteça depois, então a gente vai estar perdendo uma oportunidade de poder estar mudando o curso da nossa história e simplesmente estando aptos a tragédias acontecerem, cara. O que a gente vê hoje no Brasil é uma situação surreal. As pessoas não respeitarem a ciência, as pessoas olharem para o próprio umbigo, não acreditarem que o desrespeito ao isolamento social leva não só elas, mas como os familiares, os amigos, as pessoas próximas a correrem risco, né? Se todo mundo tivesse seguido isolamento social lá no início, quando foi proposto, hoje a situação estaria muito diferente, teria se controlado melhor, mas não, poucas pessoas seguiram. Aqui no Espírito Santo, então, a gente vê a situação do jeito que está, e os números estão aumentando. Então, assim, cada reflexão. Eu acho que a pandemia é o momento para a gente refletir isso, né? E como que um vírus ele consegue devastar sociedades justamente por conta simplesmente do ego, da ganância, do lucro acima de tudo, da exploração do capital. Então, assim, sem entrar no meandro político, mas eu acho que todas essas discussões sobre capitalismo, sobre a opressão do capital, a organização trabalhista, a nova ordem do trabalho, eu acho que são temas extremamente importantes para a gente poder debater, que a pandemia está escancarando isso na nossa cara, né? E para mostrar como um vírus consegue destruir toda uma ordem
constituída que já não ia bem há muito tempo. Uhum. Então, galera, a gente vai encerrar aqui, né? Juan, você quer dar alguma falinha aí, rapidinho, para a gente poder encerrar? Não, agradecer, estava escutando com muita atenção, assim, fazendo algumas reflexões. Mas, Matheus, brigadão, cara, pela presença, né? Acho que começou muito bem essa entrevista, o Café com News, né, que a gente chama. Café News. Café News, e vamos ver os próximos, vou pedir aí aos internautas para sugerir, né, primo, algum outro entrevistado, né, que tem interesse. Desde os anos 2000, quando eu escuto a palavra. Mas obrigado aí, Matheus. Muito obrigado, cara. Foi muito bom. Obrigadão, Matheus. Tudo de bom. Tamo junto, rapaziada. Até a próxima aí. Valeu, Fiquem amigo. com Deus, se cuidem e vamos sair dessa, se Deus quiser. Também, amigo. Tamo junto. Valeu. Esse foi o Café com os Primos. Yeah. Valeu. Até mais. Boa noite.